Olá, estimados irmãos, vamos em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito dar continuidade aos estudos das nossas lições. Vamos agora na lição 11, título O Propósito do Tempo Extra. E nessa segunda-feira vamos estudar em algum momento ou muito em breve. Então temos aqui uma pergunta e vamos analisar essa pergunta com o nosso tema é uma pergunta e vamos analisar com mais duas perguntas. A pergunta A: explique como o escárnio é tão comum, mesmo entre os que se consideram crentes do advento. Então, há escárnio mesmo entre aqueles que acreditam na volta de Jesus, na segunda volta de Jesus. Então, vamos lá ver o seguinte. Mateus capítulo 24, 48 a 51. Palavras do próprio Jesus. Mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo, num dia em que não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dente. Então aqui na palavra de Jesus, ele vem dizendo as consequências daquele que não quer analisar, daquele que já no seu coração diz vai demorar muito, ainda não vem. Então aqui as consequências, né? Provérbios capítulo 26, do versículo 20 a 22, traz o seguinte: sem lenha o fogo apagará, não havendo intrigantes cessará a contenda. Como o carvão para as brasas, a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. As palavras do intrigante são como os doces bocados, elas descem ao mais íntimo do ventre. Então aqui o provérbio chama atenção a pessoas que estão sempre a causar problema, estão sempre a causar intriga, estão sempre a causar polêmica, estão sempre a questionar tudo. E aqui traz também algo que chama atenção. Devemos evitar esse tipo de circunstância, esse tipo de situação, porque não é agradável, não convém, gera dúvida e ainda causa grandes transtornos, né? E ainda o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 1, versículo 29 a 32, diz o seguinte: estando cheio de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Então, o que o apóstolo Paulo chama a atenção, uma série de situações, uma série de atos errados, que é condenável diante de Deus, são dignos de morte, como vem dizendo aqui na Escritura Sagrada. Portanto, tudo isso aqui, a pessoa quando faz, está dizendo o quê? Não tem problema eu fazer, no Jesus não vem agora, não vai até descrever do juízo eterno. Portanto, ele descreve aqui exatamente todas essas malignidades que o ser humano pode praticar, e quando ele está praticando isso, automaticamente no seu coração ele está dizendo: meu Senhor está de virar. Pena inspirada, desejada a todas as nações, para 635, diz assim: o servo mau diz no coração: meu Senhor tarde virá. Ele não diz que Cristo não voltará. Ele não zomba da ideia da segunda vinda. Todavia, no coração, nos atos e nas palavras, ele declara que a vinda do Senhor ocorrerá depois do tempo previsto. Ele remove da mente dos outros a certeza de que o Senhor voltará muito em breve. Sua influência leva as pessoas a um adiamento presunçoso e descuidado. Elas se confirmam em seu mundanismo e letargia. Paixões terrenas e pensamentos corruptos se apossam da mente. O mau servo come e bebe com os ébrios e se une ao mundo em busca de prazer. Ele fere seus companheiros, acusando e condenando os que são fiéis ao Mestre.
Então é bem claro, as pessoas descreem da palavra de Deus, às vezes até pessoas que frequentam a igreja no sábado são adventistas, estão crendo na volta de Cristo, mas as suas atitudes durante a semana não condizem a mesma coisa. Então, toda aquela descrição que o apóstolo Paulo deu, as rixas e rivalidades que Salomão escreveu no provérbio, e mesmo as palavras de Jesus, dizendo, meu Senhor tarde virá, eu posso fazer o que eu quiser, posso praticar o mal, até, como diz ali o termo, espancar os conservos, mas na verdade o Senhor está vindo e nós sabemos que há aqui muitas coisas que é digno de morte, e essas pessoas ainda têm aquela capacidade de beber com os ébrios, se unem em busca de prazer e fere os seus companheiros, acusando e condenando aqueles que são fiel ao mestre. Fora a influência maléfica que traz às outras pessoas. Então devemos ter cuidado dentro dessa primeira pergunta. Explique como o escárnio é tão comum. Infelizmente é. E às vezes não é um escárnio direto, é a própria maneira da pessoa ser desacreditando, mas sendo parte de quem acredita, já está fazendo um trabalho terrível dentro da comunidade e mesmo lá fora com aqueles que sabem que a pessoa é evangélica. Portanto, devemos ter esse critério, esse cuidado, fazer uma análise pessoal e tentar ajudar aqueles que estão dentro, sem perceber, estão dentro desses critérios, né? Devemos ajudá-los e fazer uma autoanálise através da Escritura, através da Bíblia Sagrada, através de oração, comunhão com Deus, ver se não estamos na mesma circunstância, situação, no que diz respeito ao nosso trabalho, labor, a visão que nós temos do mundo, se realmente nossos projetos envolvem a volta de Jesus ou não, ou se nós estamos distraídos com esse pormenor. Pergunta B. Como devemos nos diferenciar dos que adiam o retorno de Cristo para um futuro muito distante? Então, agora vamos trazer aqui o conselho, né? Diferenciar desses que estudamos aqui na primeira pergunta, na pergunta A. Apóstolo Paulo, carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo de 1 a 4, diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Então é muito simples, estamos mortos. Morremos para o mundo, morremos para o eu, morremos para aquilo que é carnal e agora vivemos em espírito. E a promessa é que Cristo é nossa vida e quando Ele se manifestar, também nós manifestaremos com Ele em glória. Pena Inspirada, Testemunho para a Igreja, volume 2, páginas 194 e 195. Diz: enquanto o interesse principal dos mundanos se volta para vários empreendimentos, o nosso deve estar no céu. Nossa fé deve alcançar cada vez mais os gloriosos mistérios do tesouro celestial, atraindo os preciosos e divinos raios de luz do santuário celeste para brilhar em nosso coração como o brilho da face de Jesus. Os escarnecedores zombam dos que esperam e vigiam e perguntam: onde está a promessa de sua vinda? Você está desapontado. Junte-se a nós e você prosperará nas coisas seculares. Aumente seus lucros, ganhe dinheiro e receba a honra do mundo. Os que estão alerta olham para cima e respondem: estamos vigiando. Assim, ao se afastarem dos prazeres terrenos, da fama do mundo e do engano das riquezas, eles demonstram estar nesta posição. A vigília os fortalece. Eles vencem a preguiça, o egoísmo e a comodidade. O fogo da aflição se acende sobre eles e o tempo de espera parece longo. Às vezes sofrem e a fé vacila, mas reúnem-se novamente, superam os próprios medos e dúvidas e enquanto seus olhos estão voltados para o céu, dizem a seus opositores: estou vigiando, estou aguardando o retorno do meu Senhor. Por isso, me gloriarei nas tribulações, nas aflições e nas necessidades. Então, irmãos, como devemos diferenciar dos que adiam o retorno de Cristo para um futuro muito distante? Olhando para cima, olhando para as promessas maravilhosas que Jesus deixou para nós. Foram muitas, mesmo muitas. Mas se nós desviarmos esse olhar do céu,
desviarmos o olhar da Escritura Sagrada, desviarmos o olhar das promessas divinas, nós vamos afundar. Pedro caminhou sobre as águas olhando para Cristo. Assim que seu coração exaltou-se, desviou o olhar de Cristo, ele afundou. E nós não somos diferentes. Portanto, o olhar é para o alto, onde Cristo vive. Não importa cada um dos irmãos, não importa a situação emocional, financeira, religiosa, não há nada que pode nos separar do amor de Jesus. Se está passando por dificuldade, agradeça a Deus. Deus está, de certa forma, lhe provando, ou você está precisando passar por esse momento para estar em melhor comunhão com Deus. Um pai que ama corrige, um pai que ama permite que um filho sinta a necessidade dele. Portanto, essa é a necessidade nós devemos ter, olhar para Jesus, buscar a nossa santificação pessoal, a santificação do cônjuge, a santificação familiar. E é assim que a igreja vai conseguir uma santificação para receber a chuva serôdia. Esse é meu sincero desejo e oração para mim, para todos os irmãos nessa lição de hoje. Deus está dando um tempinho extra para nós todos, que é o que essa lição tem trazido para nós. Vamos aproveitá-lo para nos preparar para encontrá-lo dentro em breve nas nuvens dos céus. E o meu sincero desejo para mim todos. Amém.